Olá! A famosa cantora e atriz do século XX, Marlene Dietrich, que era também berlinense, tinha uma canção que se chamava Ich hab noch einen Koffer in Berlin, drum fahr ich immer wieder hin. Em português, eu ainda tenho uma mala em Berlim, por isso sempre retornarei. A mesma se refere ao professor de literatura alemão Willy Bolle da USP, que também é presidente do Conselho Cultural do Instituto. Ele viveu os primeiros 22 anos da vida dele em Berlim e sempre retorna para matar a saudade. Numa dessas viagens de retorno, ele teve a ideia de passar a cidade em 7 dias, de norte ao sul e de oeste ao leste, passando os lugares da sua infância, mas também lugares famosos como a Casa de Nascimento de Alexandre von Humboldt, o Estádio Olímpico de 1936 e a Torre de Televisão. Willy Bolle se sentiu como Guilherme Meister, a famosa figura do romance de Johann Wolfgang von Goethe, e também como Walter Benjamin, um filósofo berlinense que conheceu as cidades do mundo passeando. Eu convido vocês pela flanerie do professor Willy Bolle por Berlim. Por ocasião da jornada alemã, eu gostaria de convidar vocês para uma caminhada e flanerie através de Berlim, a capital da Alemanha. Lá eu passei os primeiros 22 anos da minha vida antes de vir para o Brasil. As imagens que vocês vão ver, eu fiz em 2017, quando atravessei a cidade de norte a sul e de oeste a leste durante 7 dias, caminhando em média 15 a 20 quilômetros por dia. E nessa caminhada, as minhas lembranças pessoais se misturam com elementos da história da Alemanha. Então, quanto à ideia de caminhada, vamos nos lembrar do romance Os Anos de Caminhadas de Wilhelm Meister de Goethe, onde o autor escreve que nós ganhamos os mais importantes dos nossos bens através de uma vida em movimento. Quanto à flanerie, a nossa referência é a obra Passagens, de Walter Benjamin, onde ele escreve: eu viajo para conhecer a minha geografia. O flaneur dialoga com o espaço, que pisca para ele e pergunta: então, o que é que aconteceu em mim? Para a sua orientação, projetei este mapa de Berlim, onde vocês veem o percurso da travessia. No primeiro dia, comecei na parte norte, no distrito de Reinickendorf, chegando até aquele anel de S-Bahn, de trem rápido, que circunda o centro expandido da cidade. Aí, em seguida, primeiro e segundo dia. No terceiro dia, eu comecei pela parte sul e depois, no quarto dia, terminei a travessia nesse sentido. No quinto dia, iniciei a caminhada pelo lado oeste da cidade, caminhando novamente até o anel dos trens e mudei no penúltimo dia, começando pelo lado leste, e no dia final, então, completei a caminhada desde a torre de rádio em Charlottenburg até a torre de televisão no bairro central da cidade. Vamos então entrar pelo norte de Berlim, no bairro de Frohnau, que faz parte do distrito de Reinickendorf. Estamos sendo acolhidos por uma bela floresta. Esse bairro é um bairro jardim que foi fundado no início do século XX, e ali vocês veem a antiga torre do cassino e também a estátua de uma ninfa. Continuamos de Frohnau até a aldeia de Hermsdorf, onde se encontra um belo museu com preciosos documentos
aos quais eu vou me referir várias vezes. Ali temos essa maquete do norte de Berlim, no centro o Lago de Tegel, que é uma espécie de micro-Amazônia, e ao norte do lago vocês têm, logo ao lado, a aldeia de Tegel e mais ao norte as aldeias de Hermsdorf e de Lübars. Ali, no meio entre Hermsdorf e Tegel, encontra-se Waidmannslust, com essa escola de ensino fundamental que eu frequentei, e eu agradeço até hoje a minha professora que despertou em mim o amor pela minha terra de origem e, por tabela também, pela minha terra de chegada, o Brasil. De Waidmannslust caminhamos pelo conjunto habitacional Freie Scholle e pelo vale do Riacho Flies, rumo ao bairro de Tegel, e terminamos o primeiro dia chegando no U-Bahn Underground Alt-Tegel. Aqui eu aproveito para projetar então um mapa da rede de S-Bahn, trens rápidos, e U-Bahn em Berlim. É um total de 473 quilômetros de extensão, com 339 estações. Eu faço questão de mostrar esse mapa e me referir várias vezes a ele como um incentivo de a gente melhorar também a rede de transportes públicos na nossa cidade de São Paulo, que tem 5 vezes mais habitantes, a grande São Paulo, do que Berlim. Então nós estamos aqui, só para vocês verem, nós estamos aqui no bairro de Tegel, aqui na estação de Tegel, e a próxima caminhada vai ser até Gesundbrunnen, e nós vamos várias vezes durante a nossa caminhada chegar nos pontos estratégicos norte, sul, leste e oeste. Aí vocês vão ver a importância estratégica desse anel que contorna o centro expandido. Segundo dia, então, aqui uma fotografia aérea do lago de Tegel e talvez seja uma espécie de patriotismo local, mas o bairro no qual eu passei a minha infância e adolescência entrou na história da literatura universal e na história em geral por causa de 4 feitos. O primeiro é uma citação do bairro no Fausto de Goethe. O moinho de Tegel, que estamos vendo aqui, foi um lugar famoso por, assim, segundo as lendas, de fantasmas e bruxas. E o escritor Friedrich Nicolai, ele manifestou sua crença nesses fantasmas. E Goethe refere-se a ele no Fausto com a figura caricaturesca do proto-fantasmista que declara: somos tão inteligentes e mesmo assim há fantasmas em Tegel. O segundo ponto importante é o castelo da família Humboldt. Vocês sabem, todo mundo sabe, que Wilhelm von Humboldt se tornou o fundador da Universidade de Berlim e Alexander von Humboldt, o viajante, cientista exemplar que descreveu a Terra em toda a sua extensão e cuja obra continua sendo lido hoje, principalmente por causa de suas preocupações com as questões do meio ambiente. A terceira referência é o presídio de Tegel. Ali se inicia o romance Berlin-Alexanderplatz, de Alfred Döblin, que é a principal contribuição da literatura alemã para a descrição das metrópoles. E ainda em Tegel, o aeroporto. Nos anos 1930, o engenheiro Wernher von Braun realizou ali os primeiros testes com foguetes. Depois, ele, sob o governo Hitler, ele construiu os foguetes militares V1 e V2. Depois da guerra, mudou-se para os Estados Unidos, onde ele coordenou um programa conjunto do foguete Saturno e o programa Apollo, que em 1969 levou pela primeira vez o homem à Lua. Ao lado do aeroporto funcionou, nos anos 50 e 60, o Colégio Francês de Berlim, fundado por imigrantes huguenotes e visitado também
pelo imperador Dom Pedro II. Ali tem uma foto quando, aos 19 anos, juntamente com os meus colegas, concluí o curso do colégio. Então, no final desse segundo dia, desculpem a minha obsessão por mapas, nós chegamos no Espan, novamente, neste anel, então nós fizemos essa caminhada, de Altegel até Gesundbrunnen. No terceiro dia, resolvi entrar em Berlim pela parte sul, e aí na aldeia de Lichtenrade, nós temos um ambiente bem bucólico, idílico, mas nem tudo é assim. No mesmo bairro também se observa uma calçada com placas em memória de judeus que foram assassinados sob o regime nazista. Mais adiante, nós entramos num bairro com casas e jardins de fim de semana, e os caminhos ali têm os nomes de contos de fadas, como Cinderela, Anão Narigudo e Ressá. E continuando por esse ambiente, chegamos no que seja talvez o mais belo parque jardim da cidade, onde as pessoas usufruem da natureza e podem até sonhar com o infinito. Ali também tem o Jardim das Rosas e o Jardim das Bruxas, com várias plantas curativas na Idade Média que continuam sendo oferecidos na farmácia hoje. Cruzamos um dos canais da cidade, importante para o transporte de mercadorias pesadas, e passamos também pela construção de um abrigo para os refugiados do Oriente Médio e da África. Terminando o dia na estação Neukölln, aqui, rumo ao centro do bairro desse nome. Então, no quarto dia, reiniciamos ali mesmo. Na frente está o prédio da prefeitura do bairro, onde nós subimos para desfrutar dessa vista. Então, nós temos à direita a torre de televisão na Alexanderplatz, no meio o prédio principal da prefeitura e à esquerda a catedral. E aí, caminhando nessa direção, nós chegamos no Checkpoint Charlie, onde vocês veem em várias línguas que estamos saindo do setor americano. Este checkpoint funcionou ali até a derrubada do muro em 1989. Continuando, então, para lembrar, então, Berlim, logo depois da guerra, até 1989, foi dividida em 4 setores entre as potências vencedoras. Aqui, então, o bairro maior, a parte maior era a parte soviética, e depois, no lado oeste, o setor francês, inglês e norte-americano. Continuando por esse eixo sul-norte, que é a Friedrichstraße, nós chegamos até o eixo leste-oeste, unter den Linden, o boulevard sob as tilhas, retratado aqui por volta de 1900, quando a capital da Alemanha estava no auge comercial e cultural, e o país realizou os seus maiores feitos científicos e industriais. Aí, um pouco mais adiante, cruzamos o rio Spree, que atravessa a cidade, e eu me lembrei, então, de uma parada que eu dei aí em 57, quando eu estive com 13 anos. Eu tentei imaginar como era esta metrópole nos anos 1920, dos quais me falava a minha mãe. Eu jamais chegaria a conhecer aquela Berlim intacta. Isto só é possível agora através de escritores daquela época. E ao lado encontra-se um teatro, o Berliner Ensemble, que lembra um dos maiores escritores alemães, o Bertolt Brecht, e um pouco mais adiante, na casa dele,
a Casa de Brecht, então, foi instaurado um centro onde se realizam importantes eventos culturais. Um pouco mais adiante, sempre caminhando em direção ao norte, nordeste, nós encontramos na Bernauer Straße, que fazia o limite entre Berlim Ocidental e Oriental, restos do muro e também projetado num prédio a foto que passou pelo mundo inteiro, um soldado da Alemanha comunista pulando o muro. Nós terminamos o dia chegando no anel de Espanha, na estação Gesundbruck. Vamos agora à nossa travessia de oeste para leste. Então, nós vamos iniciar aqui em Spandau, né? Em Spandau e na aldeia de Starken, que se encontra antes, nós somos recebidos pelo urso, que é o animal simbólico de Berlim. Tem até uma semelhança nas palavras Berlin e Bär, que é urso em alemão. Agora vamos iniciar a nossa travessia de Berlim pelo lado oeste, pelo bairro de Spandau, onde se encontra antes da aldeia de Starken. Nessa aldeia, a comunidade colocou uma placa em junho de 1913, uma placa Viva o nosso imperador Wilhelm II, comemorando 25 anos do governo do monarca. Então, vamos contrapor a isso outro documento de museu. No dia 1º de agosto de 1914, o mesmo Kaiser decretou a mobilização geral da Alemanha, levando o país para a Primeira Guerra Mundial. E a imprensa oficial realçou, logo depois, poucos meses depois, os feitos heróicos dos soldados sob o lema "A Alemanha acima de tudo". Spandau é um bairro onde, por um lado, se encontram os monumentos dessa cidade fundada na Idade Média e, por outro lado, os Arkaden, que são as passagens de compras na Berlim atual. Spandau significa junção dos rios e, justamente, essa antiga cidade medieval foi construída na junção do Havel, que vem do norte, e que recebe como afluente o Spree, que atravessa a cidade inteira. Aí vamos caminhar por um extenso bosque rumo ao Estádio Olímpico. Aqui está a Arena dos Jogos de 1936. E ali nós encontramos uma foto do Führer Adolf Hitler, juntamente com o Comitê Olímpico, que inaugura os Jogos e apresenta a Alemanha diante do mundo como um país pacífico. O que significou essa promessa, nós vemos nessa foto aqui à direita, é só no mesmo ponto vocês podem ver a chamada Montanha do Diabo, que foi construída com base nos escombros da Berlim de 1945. E aqui está uma vista da cidade, do centro da cidade, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós chegamos no final deste dia, mais uma vez no anel de Espanha, aqui no caso em Kaiserdamm, que é o eixo oeste-leste, Boulevard do Imperador, né? E aqui está a estação do anel. Nós vamos agora reiniciar no sexto dia a caminhada pelo lado oposto em Hellersdorf e antes tomar um lanche no lago do Bagre. Caminhando por mais um parque, que também pode ser visto por um teleférico, e pelo vale de um riacho Wuhle, chegando em mais uma aldeia, Biesdorf, e de lá rumo ao centro. Continuamos no eixo leste-oeste. E aqui pela última vez, não quero cansar vocês, estamos aqui no anel, no caso, na estação de Frankfurter Allee, né? Então nós iniciamos aqui em Hönow, Hellersdorf, e estamos caminhando aqui em direção a Alexanderplatz. Frankfurter Allee chamava-se
nos anos 50, Stalin ali, né, em homenagem ao líder da União Soviética, e o regime comunista se aproveitou para inserir ali, colocar num dos prédios, uma citação do Fausto de Goethe, onde está escrito: quisera eu ver tal povoamento novo e em solo livre ver-me em meio a um livre povo. Terminamos a caminhada na torre de televisão em Alexandrovsk. E vamos agora à última etapa, começando novamente pela parte oeste, né? Subimos antes de caminhar na torre de rádio, que fica em Berlim Ocidental, em Charlottenburg, e de lá, no fundo, no final, nós já avistamos o destino do nosso dia aqui, a torre de televisão, que fica a uns 12 quilômetros em linha reta. Esse aqui é o eixo paralelo desse grande eixo leste e oeste que está por ali. Nós vamos fazer 2 desvios. Aqui à esquerda, o castelo de Charlottenburg, da família dos reis da Prússia, e ao lado, logo depois, o prédio mais alto da Universidade Técnica, da qual se tem uma ótima vista panorâmica. Então nós estamos vendo aqui do lado direito, nós acabamos de ver o castelo de Charlottenburg, e aqui está a torre de rádio. Nós caminhamos por aqui e depois pelo boulevard do Imperador. E olhando agora para o outro lado, nós avistamos à meia direita a Gedächtniskirche, que é a igreja em homenagem ao imperador Guilherme, né, que se encontra no início desse boulevard Kurfürstendamm. E a população de Berlim resolveu manter a ruína como um monumento contra a guerra. Ali também não posso deixar de chamar a atenção, ali perto, para a loja de departamentos do Ocidente, onde vocês podem adquirir as mercadorias mais preciosas de tudo que vocês desejam, e comer também especiarias deliciosas. Mas vamos continuar no nosso rumo. Então, novamente, a vista de lá de cima, dessa vez sobre o Parque Central da cidade, Tiergarten, e a Coluna da Vitória. A Coluna da Vitória era para comemorar justamente o sucesso dos exércitos alemães unidos sobre a França em 1871. Basta caminhar 1,5 km em direção a leste para ver um outro monumento, dessa vez da vitória do exército soviético sobre a Alemanha nazista. E é instrutivo olhar de lá para trás. Então, no primeiro plano, nós temos esse tanque soviético na frente do monumento deles, e ali atrás a Coluna da Vitória. O filósofo Friedrich Nietzsche, apenas 2 anos depois, de 1871, publicou este texto: uma grande vitória é um grande perigo. A pior das consequências dessa guerra contra a França é o erro da opinião pública, que também a cultura alemã teria vencido nessa guerra. Esse desvario é nefasto, porque poderá transformar a nossa vitória numa total derrota. Ali ao lado do monumento soviético está o Reichstag, o parlamento da Alemanha, que foi incendiado pelos nazistas, que começaram assim a sua ditadura, e eles atribuíram esse regime às forças da esquerda, aproveitando-se dessa difamação para liquidar com elas. Hoje em dia, ali funciona o parlamento da Alemanha desde a reunificação do país em 1990. Passamos pela porta de Brandemburgo, estamos agora do lado leste, e começamos a caminhar pelo Boulevard Unter den Linden, sob as tilhas.
onde se encontra a Universidade Humboldt, com as estátuas dos dois irmãos, Wilhelm e Alexander. E perto do final da nossa caminhada, nós estamos vendo ali em cima o Dom, ou seja, a catedral, e aqui foi derrubado o que era, nos tempos da Alemanha comunista, o Palácio da República, onde funcionava o parlamento deles, mas também era um espaço para encontros culturais e para instalações gastronômicas. E o que o governo decidiu foi reconstruir o Castelo Imperial. Nós já vimos qual foi o legado que o imperador Guilherme II deixou para o país, e a República Alemã, então a República Democrática, foi rebaixado ao Museu Folclórico. Então eu deixo aqui em aberto se esta é a melhor forma de lidar com a história ou se não deveriam ser lembrados os dois elementos da história do país. E penúltima imagem, nós estamos na Marienkirche, no bairro Nikolaiviertel, onde a cidade de Berlim foi fundada em 1244, sendo que o nome desta cidade provém de uma palavra eslava, Berl, que significa brejo. Ponto de chegada desta nossa caminhada por Berlim é Alexanderplatz hoje, e termino recomendando a leitura do romance com esse título, Berlin Alexanderplatz, que é muito instrutivo para todos nós, para aprofundarmos os nossos conhecimentos da capital da Alemanha e da cultura e da política deste país.